O que a Petrobras faz é acompanhar preço internacional. Então, a Petrobras não estabelece preço, ela segue o preço internacional. Seria uma pretensão muito grande achar que a Petrobras estabelece o preço do barril de petróleo do mundo. Não é ela. É oferta e demanda, e a gente viu isso durante a pandemia, que a demanda caiu e os preços chegaram a ficar negativos, ou seja, o produtor pagava para alguém levar o petróleo, já que o custo de estocagem estava maior do que o custo do produto. Então, esse é um ponto importante para a gente colocar. Uma outra questão que, de repente, o ministro Haddad não foi tão claro, essa questão que vocês discutiram da inflação. Uma grande parte da inflação no Brasil tem uma consequência do câmbio. Né? Quando eu estou falando de commodities, para a gente ficar na gasolina ou no petróleo, em 2014, o petróleo estava a $99 o barril na média do ano. Né? Hoje, o petróleo está a $83. Então, a gente vai falar, o produto está mais barato do que era em 2014. Só tem que, em reais, em 2014, o câmbio era 2,35. Ele custava R$ 230 um barril. Hoje custa R$ 432 um barril. Então, é o seguinte, apesar do preço do produto no mercado internacional ter caído, a gente paga mais em reais. Então, houve uma inflação derivada do câmbio. E aí a gente entra. O que é o câmbio? Relação dólar-real, por exemplo, que eu tenho citado aqui. É como vem a nossa moeda. Quer dizer, se a gestão da economia do país é uma gestão que gera credibilidade, a moeda é apreciada. Então, assim, essa atitude do ministro Haddad, do governo, de reonerar algo que o próprio governo atual julga como uma medida eleitoreira do governo passado, isso passa a credibilidade. Então, mesmo que haja uma inflação no mês, vai haver inflação no mês. Por quê? Porque nos itens todos no consumo de uma família X, PTO lá, são vários indicadores de inflação, então tem lá o IGPM, o IPCA, o que seja, tem lá que um percentual é para combustíveis. Então, o combustível subiu tanto, aplica aquele fator sobre ele, vai dar uma inflação. Mas se o câmbio aprecia, se o real aprecia ali na frente, isso volta, dá uma deflação. Então, eu entendo que essas atitudes do governo, mostrando seriedade e adquirindo a credibilidade, já que o câmbio está muito precificado em função de expectativa. Então, se o governo mostrar que está agindo certo na economia, olhando no longo prazo, essa precificação excessiva que foi feita no câmbio cai. E quando cai, você aprecia a moeda nacional e aumenta o poder de compra do brasileiro, não só na gasolina, mas no supermercado, em todos os itens que são commodities. Então, essa é uma questão importante que eu julgo então foi que vai... acertada, né? Pelo que o senhor está falando aí, foi uma decisão acertada do governo. Inclusive, o senhor concorda com o índice que foi escolhido, a diferença do etanol para a gasolina? O do etanol ainda é muito baixo, a cobrança dos impostos do etanol para estimular o uso do etanol. O senhor concorda, então, com essa medida do governo? Eu acho até que deveria reonerar ao patamar que estava antes. O governo contemporizou, onerou um pouco menos, e aí eu acho que essa medida de taxação da exportação de petróleo, não quero entrar no detalhe, mas é uma questão que fere um pouquinho o contrato, porque quando alguém investe num investimento de longuíssimo prazo, uma produção de petróleo offshore 40, 50 anos, você tem que fazer as contas desse horizonte prevendo aquilo que está na legislação. Quando entra alguma coisa extemporânea, ou seja, muda a regra do jogo no meio do jogo, mesmo que fale, são só 4 meses, é muito pouco para as petroleiras, então se coloca, de repente, para se taxar lucros excessivos, como se faz em outros países, mas isso faz parte do jogo. Você entrar com uma coisa no meio do jogo, isso gera uma aversão, né, do investidor, e a gente pode afugentar investimentos. Eu cito assim, eu tomei conhecimento de um estudo que a gente fez uma época no IBP, em que a gente elencou 5 países para o investidor produzir um campo médio ou grande de petróleo. Estados Unidos, México, Goiânia, Brasil e Angola, só para a gente ter uma noção. O Brasil era o 4º colocado em termos de ranking de investimento. E se taxasse a exportação de petróleo, passaria para o 5º. O México era o 5º, Estados Unidos o 1º. Então, por quê? Porque se você pegar um grande campo de petróleo, de partilha de produção, a empresa paga ao governo, participações 71% da receita bruta, não é pouco. Não existe negócio no Brasil que pague 71% da receita bruta para o governo. Né? Então, em óleo lucro, em royalties e outras coisas, compra da aquisição do bloco, coisas assim. Então, isso tudo é levado em conta na hora de fazer lá se o projeto vai adiante ou não. E o Brasil está numa situação ímpar de atrair mais investimentos, né, de produzir petróleo. O Brasil produz mais petróleo do que consome, então o Brasil é um exportador líquido.
Isso na balança comercial de 2020 representou 30,6 bilhões de dólares na balança em termos de exportações. Isso contribui para atrair divisas e para apreciar o câmbio, para tornar o poder de compra do brasileiro maior. Eu acho que a gente tem que trabalhar, o governo focando no longo prazo, porque se o governo fosse fiar ao que as mídias sociais dizem no dia, quanto mais depois de uma eleição muito acirrada, ele não vai andar, né? Então, ele tem que ver qual é o norte do governo e perseverar nesse norte e explicar, né? E eu acho que com isso aí a gente tem muito a ganhar. E em relação à interferência na Petrobras, né, que foi até o que o Thales perguntou ao Haddad, e ele respondeu dizendo que não houve nenhuma interferência. Houve ou não houve na sua análise? Na verdade, o que acontece? A Petrobras ela trabalha com envelope, lá, vê a variação do preço, e se passa para cima desse envelope ou para baixo, ela toma uma atitude de baixar o preço ou de subir o preço. Para que não faça isso todos os dias. A gente lembra uma época, de 2016 a 2018, que praticamente toda semana tinha aumento e baixa de combustível, porque a volatilidade do mercado, às vezes, é muito grande. E um caminhoneiro que pegava um frete hoje, tinha que ir no Maranhão e voltar, que demorava 15 dias nesse ciclo, ele pegava um preço, no final das contas, ele pagava mais pelo combustível do que ele tinha feito no orçamento do preço. Então, isso gerava um problema social grande, que eles não têm como fazer hedge, né, disso aí. Como nos Estados Unidos, você tem alguns mecanismos para isso. No Brasil, não existia, né? Algumas redes de postos chegaram a fazer o cartão caminhoneiro, em que você decidia se você queria tantos litros ou em reais. Quer dizer, se o preço caísse, eu aplicava o real que tinha no cartão. Se o preço subisse, eu queria tantos litros que eu já tinha comprado antes. Isso era uma maneira de redear e a distribuidora fazia. Então, a Petrobras se move e ela tenta não fazer essas variações no curtíssimo prazo. Então, muitas vezes, ela amarga um prejuízo um tempo, para não dar aquele aumento imediato, e dá um pouco na frente. Mesma coisa, se o preço caiu, ela segura, e aí o que acontece? Se ela segura e fica um pouco acima do preço de mercado, os importadores inundam o mercado com importação, aí o estoque dela cresce e ela tem que baixar o preço, senão ela não vende. Então, assim que funciona o mercado. Sim, não, a atuação, então, isso eu entendi, mas do ponto de vista político, só para a gente então, acelerar um pouquinho aqui. Houve ou não interferência? Quer dizer, o Lula chamar lá o presidente da Petrobras e falar, vamos dar um jeito nisso, vamos... Houve ou não houve interferência? Exato. Então, ela tinha uma folguinha em relação ao PPI, né? Mas como ela já ficava abaixo do PPI outras vezes. Então, essa folguinha, mais cedo ou mais tarde, ela ia dar a redução. O governo, acho que antecipou essa queda, né? Antecipou essa queda. O que pode acontecer é que agora, esse período, que começa em maio, né, por conta de feriados americanos e coisas do tipo, a demanda de gasolina aumenta tudo e, fatalmente, o preço da gasolina vai subir no mercado internacional. Aí a gente vai ver se a Petrobras vai dar o aumento ou não. Aí a gente vai tirar a prova dos 9. Mas o senhor não me respondeu. Não, o que eu falei é o seguinte, tinha uma folga, né? Isso eu já entendi, mas quando o Haddad fala não houve interferência, a gente não está interferindo, não interfere, quer dizer, o governo pedir para a Petrobras dar uma olhada nisso, naquilo, interfere ou não interfere? O governo deve ou não deve fazer isso? A questão é de timing. A Petrobras podia baixar o preço? Podia. Era o momento, eu acho que ela baixaria um pouco mais à frente. O governo cobrar de ela baixar agora é possível? Porque eu lembro muito, Eberaldo, o Bolsonaro bater na mesa e falar esse aumento da Petrobras é um estupro, porque eu não vou permitir, porque não. Aí o governo Lula faz de um jeito diferente. Chama, conversa, chama, conversa e vem essa decisão. Os dois estão interferindo? Não estão? Devem interferir mesmo, porque, claro, é o assunto do país, né? Faz parte do governo fazer isso? É disso que eu estou te perguntando, entendeu? A minha opinião é o seguinte, a interferência é nociva para o consumidor no final das contas, né? Ela gera perturbações no mercado e ela é nociva. Muitas vezes ela pode ser boa no curto prazo. Baixou o preço da gasolina. O preço vai ser pago ali na frente. Eu costumo dizer que não há almoço grátis, né? E a gente viu o Bolsonaro tentando intervir várias vezes, e por isso ele tirou vários presidentes da Petrobras que não cederam às interferências dele. A gente pode só olhar a história, né? Mas tentativa de intervenção, não só o Bolsonaro, como se voltar a governos anteriores, houve intervenções em vários. É por isso que não se investe em refinaria no Brasil. Mas aí o Lula também tentou interferir ou não, Eberaldo? Não foge da pergunta. O Bolsonaro tentou, como você falou. Não, que tem uma discussão via imprensa que a gente vê da área política falando que tem que intervir, isso é claro, né?
Agora, se essa interferência está gerando os resultados, aí vamos ver. Agora, o discurso é muito na linha de interferir, né? Vamos trocar o conselho, e aí esse conselho novo vai fazer uma precificação nova, ou essa diretoria vai aquecer aquilo que o governo está determinando. Isso é uma interferência. E a gente já viu que isso não dá resultado bom para a sociedade. Então, o senhor está criticando, dizendo que a interferência não ajuda, que ao fim e ao cabo ela vai prejudicar o consumidor. Qual a forma de blindar? Seria a privatização? Seria uma das formas, você privatizar ou você fazer como alguns países que têm estatais, como a Petrobras, que tem ações na Bolsa, elas prestarem conta para o resultado dela ser o melhor dentro das regras, né? Porque tem agência reguladora. A Petrobras não extrapola. E a Petrobras não estabelece preço. Essa é uma falácia que existe no mercado. O preço da Petrobras. A Petrobras segue o preço internacional. É preço de paridade de importação. Quem determina é o mercado mundial. Então, não é a Petrobras que estabelece preço. Agora vamos falar sobre os donos de posto de gasolina, né? Não é uma sacanagem o que fazem? Vamos combinar isso? Porque, olha só, o aumento foi de 34 centavos, que deveria ser feito na bomba, tem gente aumentando a R$1. Como é que é a fiscalização disso? O senhor acha que há um erro aí no meio do caminho? Como é que esses donos de postos devem ser punidos ou não? Eles têm liberdade para fazer preço, e aí tem que haver competição, mas tem que haver fiscalização. São mais de 42 mil postos no Brasil. Se você pegar quantos postos foram fiscalizados no ano passado, não deve chegar a 1.000. Né? Então, assim, há uma falha de fiscalização, inclusive da questão da qualidade do produto, né, que a ANP tem que fazer. Então, tem uma questão complexa. E outra questão, que é mercado ilegal no ramo de combustíveis, como tudo que tem impostos altos, né, e a gasolina, a gente lembra que os impostos eram muito altos, né, baixaram um pouquinho por lei no ano passado, de exoneração, conforme a gente está citando, mas cigarro, medicamentos, eletrônicos, tudo tem máfia para poder se aproveitar, porque a máfia não paga imposto. Então, a questão de combate também a organizações ilegais, a empresas que são montadas para sonegar imposto, né? Então, é uma questão que também desvia dinheiro público, deveria estar na arrecadação estatal, e que vai para o bolso privado, né? Então, essa questão é uma questão bastante complexa. Isso não acontece só no Brasil. Tem países pior do que o Brasil. O caso do México é muito pior do que o Brasil. Mas tem furto e tem questões relativas a combustíveis até nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, a gente não está muito livre disso.